Salve, salve, terceirão! E aí, gurizada? Prontos para aquelas aulas? Hoje, aulas 19 e 20. Vai falar desse cara aqui, ó, José de Alencar. Cara muito fera, fundamental na história da literatura brasileira, um dos grandes romancistas românticos da história do Brasil, tá certo? É importante vocês se ligarem que na imagem que vocês têm ali de abertura, né, o que a gente vê ali já é um símbolo da grandeza natural do Brasil. Olha só o que é essa natureza exuberante, né? Essa imagem de 1884, esse Nicola Facchinetti aqui, coisa linda, né? E aqui em primeiro plano aparece o símbolo, né, da nacionalidade aí, nossa terra tem palmeiras, né? E esse aspecto é um aspecto que vai ser celebrado demais pelos autores do romantismo brasileiro. Dentre as muitas características que a gente tem aqui, que eu acho que é importante a gente salientar, é a busca da identidade nacional. Isso aí vocês já sabem, porque quando a gente estuda a poesia, nós vamos ver que na primeira geração nacionalista e indianista da poesia romântica, a busca pela identidade nacional vai produzir poemas como, por exemplo, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, né? O Canção do Exílio, do grande Gonçalves Dias. E esse posicionamento é um posicionamento generalizado entre os intelectuais daquele momento, porque depois de 1822, a busca pela construção de uma identidade nacional vai ser uma fixação dos grandes artistas daquele período. E o José de Alencar não deixa isso passar batido. Na obra dele, ele acabou criando um painel grande de personagens e de hábitos e costumes do povo brasileiro, inclusive realçando traços da cultura que foram herdados do período colonial, traços que foram herdados da língua indígena, traços que foram herdados da mistura dos povos e assim por diante. Ele é o grande romancista do romantismo brasileiro, tá? Dentre as suas preocupações, uma delas é valorizar a língua brasileira, sobretudo para diferenciá-la da variante que a gente tinha em Portugal. Então é importante vocês perceberem que o José de Alencar ele valoriza termos oriundos dos indígenas, o jeito de falar do povo brasileiro frequentemente aparece nos diálogos que ele elabora e assim por diante. Dos romances destacados aí, a gente tem dois, né? Iracema, que é um exemplo de literatura indianista, apesar de não ser o primeiro romance indianista brasileiro, mas é uma alegoria da constituição do povo brasileiro. Por que é uma alegoria da constituição do povo brasileiro? Porque tematiza a união da indígena Iracema, cujo nome é um anagrama de América, ó, pessoal. Se eu for fazer a inversão aqui dessas letrinhas, Iracema, eu vou conseguir constituir a palavra América, ou seja, já tem uma preocupação nacionalista desde o princípio da obra, desde a denominação da heroína. E a Iracema acaba se envolvendo com o Martim, que é um guerreiro colonizador de origem portuguesa, e desse enlace dos dois protagonistas nasce o Moacir, o filho da dor, o representante do povo brasileiro, né? Como o romance é ambientado no Ceará, é importante a gente perceber que esse aqui é um romance também que alegoriza, metaforiza o nascimento do primeiro cearense. Seria assim o Moacir, o filho da dor. Tá? Por que filho da dor, pessoal? Porque a Iracema morre no final tratando o filho. Tá? Ela vai tratar o filho, está muito fraquinha, mas continua tratando o filho e acaba morrendo. Um outro romance igualmente importante que a gente vai ver mais adiante é o romance Senhora, né? Um romance urbano no qual o José de Alencar já faz uma investigação psicológica da personagem. E é interessante a gente perceber que essas investigações psicológicas ele deixava para os romances urbanos, uma vez que nos romances campestres, dos romances rurais, regionalistas do José de Alencar, as personagens são personagens infinitamente mais simples do que aquelas personagens urbanas, né? Em tese, personagens mais
psicologicamente mais bem construídas. Nesse romance vai aparecer a vida na corte, vai aparecer as festas, os jogos e tal, e a moral romântica é aquela moral em que o amor é mais forte que o dinheiro. Mas o José de Alencar também escreveu uma série de romances que são romances regionalistas, e aí aparecem costumes e expressões locais e aparecem pelas primeiras vezes algumas personagens que vão fazer parte da nossa cultura, tá? O José de Alencar, ele é considerado, gente, o patrono da literatura brasileira, entre outras coisas, por essa preocupação com estabelecer a literatura como uma maneira de criar uma identidade brasileira, né? E aí, nesse sentido, ele é o grande consolidador do romance romântico brasileiro. O que era o romance romântico brasileiro? Era aquele romance que era publicado em capítulos de jornais e que gradativamente vai caindo no gosto do leitor brasileiro. E vendo isso, o José de Alencar definiu-se por fazer um projeto nacional em cima dessa literatura de folhetim. A literatura deveria servir para desenvolver uma identidade, uma consciência nacionalista no povo leitor, nesse público leitor que gradativamente ia se formando. Aqui a gente tem um exemplo do primeiro romance indianista do José de Alencar, o primeiro romance indianista brasileiro, um livro chamado O Guarani, que é um romance ambientado no período colonial, comecinho da chegada dos portugueses aqui. A família do Dom Antônio de Maria está em guerra com os indígenas e o Guarani, né, o protagonista da história, acaba sendo encarregado de salvar a vida da Ceci, a filha do Dom Antônio. No final do romance, no topo de uma palmeira, o Peri protege a Ceci de uma inundação imensa. Então a palmeira, um símbolo nacionalista, o Peri, o povo nativo, e a Ceci, a virgem portuguesa. Cabe realçar que, no meio do romance, o Peri acaba sendo batizado, e esse é um caráter importante. O índio brasileiro, ele era um índio ideal, não tinha nada a ver com índio de carne e osso. Ele era basicamente um representante do heroísmo do povo brasileiro, tá? Ele não se prestava a ser um índio retratado de uma forma realista. Vocês certamente conhecem essa música aqui, né? Presta atenção. Essa daqui é a primeira ópera brasileira, O Guarani, que foi feita inspirada no romance do José de Alencar, por um cara chamado Carlos Gomes. E a primeira ópera brasileira a ser encenada no Teatro Scala de Milão, naquele momento histórico, né, virada do século XIX para o século XX, era a grande casa de ópera do mundo inteiro. E o Brasil teve a honra de ter representada nessa casa a ópera O Guarani, inspirada justamente no romance do José de Alencar. Então é importante a gente salientar que as obras brasileiras do período são todas elas pautadas por essa preocupação nacionalista. A gente já tinha falado um pouquinho de Iracema. Iracema tem um subtítulo chamado Lenda do Ceará, então esse caráter lendário aqui é muito importante para que a gente perceba que a intenção do romancista brasileiro é criar uma mitologia brasileira. A Iracema vai servir quase como uma daquelas divindades gregas lá que representavam os gregos. E esse trechinho aqui é um trechinho inicial que a gente classifica como um trechinho antológico. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros, serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas.
Iracema. Olha só, Iracema nessa parte do romance que é o começo, o primeiro capítulo, a primeira parte do romance, ela já está morta. Então, através de um flashback, ele volta e explica o que tinha acontecido ali. Nessa jangada estão o Moacir, o primeiro brasileiro, filho da dor de Iracema, também está o Martim, né, e eles estão navegando. Então, nessa jangada vai levá-los até o barco que vai levá-los à Europa. É muito importante vocês salientarem, quando forem responder alguma coisa acerca de Iracema, essa linguagem aí. Vocês notaram a musicalidade, o ritmo que o José de Alencar imprime à obra dele, e esse ritmo aí é o que caracteriza esta como uma obra escrita em uma prosa poética, altamente musical, altamente são rimas internas e tal, e é fundamental a gente perceber que o livro Iracema, a Lenda do Ceará, tem essa preocupação estilística também, né? E a Iracema representa, como eu já falei, o povo brasileiro, o povo nativo brasileiro. E José de Alencar até meio crítico nesse sentido, né, gente? Lembre-se, ela morre no final para conseguir nutrir o filho, o Moacir. A Iracema dá o próprio sangue. E o Martim e o Moacir, no final do romance, partem para a Europa. É de vital importância a gente salientar esse aspecto. Mas também queria chamar a atenção de vocês para aquele livro que a gente tangenciou lá no comecinho, um romance urbano hiper bem constituído, um romance urbano chamado Senhora, do José de Alencar, tá? Ele é um romance ambientado na corte do Rio de Janeiro, como a gente viu, e ele é dividido em 4 partes. Essas 4 partes, elas fazem uma referência à negociação comercial. A negociação comercial, o cara combina um preço, quita, né? Depois quita e compra, de certa forma, depois exerce a posse e depois faz o resgate de alguma dívida, alguma coisa que tenha ficado. Pois bem, por que ele coloca esse título, essa obra dividida nessas 4 partes aqui? Porque ele comenta que o casamento tinha se tornado uma relação de interesses, como uma relação pecuniária, como uma relação comercial. A Aurélia Camargo, a Nhá, né? Por isso, senhora é a dona dos escravos, tá, pessoal? A Aurélia Camargo, ela vai lá e compra o Fernando Seixas. Primeiro ela era pobre, né? Aí o Fernando Seixas refugou, acabou aceitando um outro dote, né? Mais valioso do que o da Aurélia, que não tinha dote, era uma moça pobre. E aí o Fernando Seixas depois acaba sendo comprado. A Aurélia, assim que ganha sua fortuna, vai lá e desfaz o trato do Fernando Seixas, e o Fernando Seixas acaba passando a ser uma propriedade da Inhá, uma propriedade da senhora Aurélia Camargo. A ideia de que o amor aí, o casamento e os jogos submetidos a relações de interesse. O que acontece no final? No final o amor vence e a Aurélia Camargo e Fernando Seixas acabam felizes para sempre nos típicos finais de romance romântico. Mas é importante a gente salientar que essa personagem da Aurélia Camargo já tem um trabalho bem diferenciado no que diz respeito ao perfil psicológico. É uma personagem um pouquinho mais complexa do que aquelas heroínas românticas típicas, tá? Isso porque ela é maldosa ao extremo, porque acaba comprando o Fernando Seixas, né? Então é importante a gente salientar isso nesse romance. Para finalizar, os romances históricos e regionalistas do José de Alencar também são ricos, né, em determinados traços. É a primeira vez, por exemplo, que a gente vai ter a figura do gaúcho, né? Então ele vai falar sobre o mate do gaúcho, sobre o conjunto de hábitos e costumes do povo gaúcho que transparece nesse romance do José de Alencar. É um traço já que foge um pouquinho daquela vida na corte, traços aos quais os leitores estavam muito habituados. Da mesma forma, o romance O Sertanejo, né, que aborda o povo do interior do Nordeste brasileiro, sertanejo, e é importante a gente realçar que nesses romances surgem hábitos e costumes da vida no campo, traço que não era comum, tá, gente, na literatura daquele momento histórico ali. E aqui do lado a gente tem 2 obras que são obras associadas aos romances históricos, né? A Minas de Prata, que fala da busca,
né, de minas de prata no interior brasileiro durante o período colonial, e a Guerra dos Mascates, que acontece lá em 1710 e que opõe Olinda e Recife. Mas é importante a gente salientar que a idealização vai ser uma constante, né? Não tem idealização de bandidos e mocinhos e também idealização de eventos da história do Brasil colonial. Gente que, por exemplo, entrou no Brasil aqui para capturar indígenas e vendê-los como escravos, o José de Alencar coloca os caras como heróis nacionais e assim por diante. O José de Alencar é um grande escritor brasileiro e as obras mais comuns dele são essas que a gente tangenciou ali anteriormente, né? Iracema, o Guarani e o romance Senhora. Mas não se esqueçam que é uma vasta produção, vale a pena dar uma lida em Lucília também, tá? Que é outro livro muito importante que coloca em pauta a primeira heroína prostituta, né, que a gente vai ter da literatura brasileira. Deem uma boa olhada lá no nosso livro-texto, que tem muito mais material acerca do glorioso José de Alencar, dono de um projeto nacional cujo objetivo maior era constituir uma identidade cultural nacional de cabo a rabo, entre outras coisas, explorando personagens brasileiros, mas explorando também uma língua que se aproximasse da maneira como nós falávamos o português aqui no Brasil. Não se esqueçam de fazer as tarefas e de me mandar depois, né, essas tarefas ali prontinhas. Valeu, gurizada, uma boa semana para todos vocês e até mais!